O senhor fez uma análise aí, falou um pouco sobre a necessidade de ampliação de investimentos, sejam federais, estaduais ou dos municípios. O senhor tem conhecimento, o presidente da MUP, inclusive, é prefeito de Afogados da Engazeira e esteve recentemente em Brasília, não é, numa posição pelo aumento dos repasses federais para os municípios, alegando endividamento dos municípios e uma crise, né, pela qual tem passado as gestões municipais. Qual a posição do senhor sobre o posicionamento de associações como a MUP em relação aos repasses federais? Olha, primeiro dizer que a MUP tem tido uma atuação própria, porque cabe a uma entidade como a MUP, como também a entidade nacional que representa os municípios, discutirem e lutarem por uma pauta que é de interesse dos municípios. Agora, eu vejo algumas cobranças que, a meu ver, são injustas. Quando os prefeitos reclamam a reformulação do pacto federativo, de modo a que os municípios possam ter mais recursos, eu acho que essa discussão é uma discussão própria, mas não deve se endereçar ao governo federal a responsabilidade pelo atual pacto federativo. A responsabilidade pelo atual pacto federativo é do Congresso Nacional, que poderia já ter revisto o pacto atual. E essa responsabilidade é das grandes lideranças políticas do Brasil, inclusive os líderes partidários, que já deveriam ter se articulado para apresentar ao Congresso Nacional uma pauta que ensejasse a revisão do atual pacto federativo. Isso não é algo que o governo federal define, isso é algo que o Congresso Nacional é que pode definir. Porque quando você redefine a repartição dos recursos entre o que fica com a União, o que fica com os estados e o que toca aos municípios, essa repartição da receita pública e da definição dos encargos e das competências de cada ente da federação, isso é algo que só se pode discutir numa ampla perspectiva de reforma do Pacto Federativo. Quando você tira recurso de um desses entes e repassa para os outros entes, é preciso ver se as competências e os encargos também estão sendo redefinidos. Então, o que eu acho injusto é endereçar ao governo federal essa cobrança. Essa cobrança tem que ser endereçada ao Congresso Nacional e às lideranças políticas e lideranças partidárias, inclusive, de partidos de grande expressão no país, que talvez não tivessem cuidado disso há 4 anos, há 5 anos, para que o Brasil já pudesse estar hoje celebrando um modelo mais justo de repartição dos recursos. Porque eu, por exemplo, sempre defendi a causa municipalista. Quanto mais recursos para os municípios, eu acho que tanto melhor estará a população, porque é o ente que está mais próximo da população. Portanto, eu serei como congressista, eu darei como congressista e me sentirei feliz de fazê-lo, uma contribuição na hora que tivermos que discutir a revisão do pacto. Agora, num encontro administrativo com a ministra cobrar a revisão do pacto federativo e o aumento do FPM, me parece que não é justo. Agora, algumas medidas de caráter mais relacionadas com uma agenda administrativa do governo federal, aí é próprio, sim. Discutir, por exemplo, a questão do FPM, se é possível antecipar alguma parcela que se destine a compensar algumas perdas do FPM, discutir, por exemplo, que não se pode ficar dando desoneração de tributos federais em prejuízo dos municípios. Por outro lado, não é justo definir e legislar definindo, por exemplo, algo que vai impactar os custos dos municípios. Exemplo, os pisos dos agentes, pisos de remuneração, piso salarial dos agentes da área de educação e de saúde. É claro que esses profissionais precisam ganhar mais, mas se define, se faz a revisão do piso e fica a conta para o município.
a conta para o município. E o que é pior, o município termina fora dos limites da lei de responsabilidade fiscal, porque isso impacta a folha, a receita não se eleva porque o FPM está caindo, e aí o gestor fica passível de ser responsabilizado, porque há um comprometimento da folha acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Isso a gente tem que discutir. Isso é justo que seja cobrado e que se encontre uma medida. Agora, a revisão do Pacto Federativo não é algo que seja de responsabilidade do governo, é de responsabilidade do Congresso Nacional.